Hello people, you are welcome to Crazy English STP. Seja bem-vindo ao programa Crazy English STP. Sou o professor Lawrence. Professor Lawrence, como já tinha dito, que a pronúncia sempre quando a letra A é seguida de W, lê-se O, Lawrence. Então, já tivemos o primeiro, segundo, agora é o terceiro. Vamos tentar ver como montar uma frase em inglês. Primeiro já estudamos fonética, como pronunciar as palavras da forma inglesa. Já estudamos também na segunda aula, estudamos os pronomes pessoais e como conjugar todos os verbos em inglês. Muitos pensam que é muito difícil, mas não é difícil. Eu já disse que temos 2 meses para cada um falar inglês. Eu já prometi, eu vou cumprir. E vocês também, pessoal. Vocês também vão ter que me ajudar para ajudar vocês. E como me ajudar para ajudar vocês? É praticando a língua inglesa, essa língua bonita. Então, e como praticar essas línguas? Vamos ver como montar uma frase em inglês. Vocês vão me acompanhar bem pertinho. Agora, formação de frase em inglês é fácil, porque já aprendemos pronome pessoal, já aprendemos como conjugar os verbos. Agora, sovaco. Em inglês, há uma dica que eu esqueci de dizer a vocês, pessoal. Presta atenção, sovaco é segredo, não fala a ninguém. Quem tem sovaco cheiroso nunca vai saber falar inglês. É melhor cada um cheirar. Meu não está a cheirar. Pessoal, lá em casa, tenta cheirar se teu está a cheirar. Mas não mente. Se está a cheirar, quero dizer, mesmo se você viajar para os Estados Unidos, Inglaterra, Camarões, Nigéria, vocês não vão saber falar inglês. Agora, tem que experimentar de novo. Meu não está a cheirar, por isso eu consigo falar inglês. É uma dica. Podem perguntar por aí. Minha gente, é mentira, não é assim. Este sovaco aqui não é o sovaco que temos aqui. É uma fórmula que cada um deve guardar na cabeça para saber como montar em inglês, frases em inglês. Agora, sovaco, o que significa sovaco? Este SU aqui significa sujeito. O que é esse sujeito? Sujeito é o quê? Gente, sujeito é como eu, Lawrence. É um nome, é um pronome pessoal. E verbo. Ver significa verbo. A ao lado de ver é verbo auxiliar. Na segunda aula estudamos vários tipos de verbos. Estudamos verbos principais e verbos auxiliares. Então, ver significa verbo auxiliar. E CO significa complemento. Agora, sujeito aqui é o quê? É quem pratica a ação. Quem pratica a ação é o sujeito. E aquilo que ele faz, o sujeito, a ação que ele pratica se chama verbo, porque verbo é uma palavra que determina a ação ou estado de algo. Agora, complemento é quem sofre a ação que foi praticada pelo sujeito. Eu acho que, pessoal, essa mensagem passou um bocadinho, mas eu vou repetir. Sovaco é uma fórmula. É uma fórmula bem bacana, que SU significa sujeito. Sujeito é quem? É quem pratica a ação. Pratica a ação, quer dizer, lutou, roubou, fez qualquer coisa, é ação. Agora, a ação que ele praticou se chama verbo. Verbo quer dizer uma palavra como comer, lutar, dormir, correr. São verbos. Complemento aqui é quem sofre a ação que o sujeito praticou. Mas agora, como lembrar? Temos que ter algumas perguntas na cabeça. Quem fez o quê? São perguntas que temos que responder. Quem fez o quê? Quem? Lawrence. Ele é sujeito. O que ele fez?
bateu. É o verbo. Agora, bater quem? Bater no ar? Não. Bater o cão. O cão é complemento, bater o verbo e Lawrence é o sujeito. Há uma historinha para montar, para saber como formar a frase. Digamos que, pessoal, presta atenção. Digamos que você que está lá, quer ir comprar pão, está num bairro, numa estrada, eu quero saber, entre a padaria, o vendedor de pão e o pão, quem que você vê primeiro? Você quer comprar pão? Sai de casa para ir comprar pão de manhã, para comer, tomar pequeno almoço. Temos padaria, temos vendedor de pão e temos pão. É um quiosque, quer dizer, a padaria. Claro que temos que ver primeiro o quiosque. Está escrito, vende-se pão. Então, este quiosque que nós vamos chamar de sujeito, porque é primeiro que nós vamos encontrar. Ele que fica à frente do verbo, da frase. Então, digamos, I. I aqui é o nosso quiosque, nossa padaria. Agora, quando já encontramos a padaria, o quiosque, o que nós vamos ver? Temos que ver primeiro, segundo, quem vende o pão. Essa pessoa que vende o pão, a segunda coisa de encontrar é quem vende o pão, se chama verbo. I sell. Agora, você encontra a pessoa. Já entrou o quiosque, que é a primeira coisa, I, que é o sujeito. Segunda coisa que você encontra é o verbo, que é a pessoa que vende o pão. I sell. Agora, você pergunta, good morning, bom dia, senhor. Good morning, sir. Então, você pede pão, você paga dinheiro, ele vira atrás, pega pão e te entrega. I sell bread. I sell bread. Pessoal, vamos repetir. I sell bread. Quer dizer, eu vendo pão. Digamos que esse quiosque era pequenino. Agora todo mundo já sabe que eu vendo pão. Todo mundo neste bairro vem comprar pão no meu quiosque. Com o tempo, o quiosque eu tenho que alargar porque eu já tenho muitos clientes, eu tenho que aumentar. Agora, já não é quiosque, já virou uma loja. Eu não tenho mão mais para trabalhar sozinho porque muitos clientes. O que eu faço? Gente, eu não posso vender sozinho. Eu tenho que arranjar alguém. Este alguém que eu quero arranjar agora se chama empregada. Bom, e a gente? Antes, assim que você entra na padaria, você encontra o dono, o vendedor de pão. Ele vira atrás, pega pão, entrega a você. Quando o vendedor agora recebe empregada, quem que o comprador encontra primeiro? Primeiro encontra padaria, que é o nosso sujeito. Segundo, não pode encontrar o patrão, tem que encontrar empregada, porque empregada que tem que fazer todo o trabalho. O patrão fica atrás de empregada. Encontra a empregada, esta empregada se chama auxiliar. Auxiliar significa o quê? Quem ajuda, quem apoia, como vocês costumam dizer, é secretária. Num gabinete você não pode encontrar o diretor primeiro, depois a secretária. Tem que encontrar a secretária, depois o diretor. Então, esta secretária se chama auxiliar. Vamos ver. I am selling bread. Aqui,
não tinha secretária. Só padaria, o vendedor de pão. I sell bread. Eu vendo pão. I am selling bread. Eu estou vendendo pão. Aqui é o nosso sujeito. Aqui é o nosso verbo auxiliar. Auxiliar quer dizer a secretária. Aqui é o nosso verbo principal. Verbo principal quer dizer o patrão que tem essa loja. Aqui, bread é o complemento. Esse bread aqui que é complemento, que sofre a ação praticada pelo sujeito. É bread. Agora, pessoal, vocês vão saber o que vai acontecer dentro em breve. Aqui todas essas frases aqui se chamam afirmativa. São frases afirmativas. Quando vocês vão ver na nossa praça, é assim, funciona como frase. Quando o patrão já está a sentir saúde, loja já cresceu, já virou supermercado. O patrão quer privacidade, quer sentir bem, grande. É chefe, chefe é chefe. Chefe nunca vai ser pequenino, pequenino fica lá. Quando o patrão quer sentir-se à vontade, ele tem que criar um gabinete bem pequenino dentro da sua loja. O que ele faz? Ele pode comprar platex, separar entre ele com a empregada, ou pode comprar com dinheiro, pode comprar bloco. Pode comprar bloco. E por que ele faz isso? Privacidade. Digamos que aqui o patrão não tinha dinheiro na primeira frase. I sell bread. Eu vendo pão. Não tinha muito dinheiro, só capital para vender pão. Agora já virou supermercado. Os homens têm essa tendência de, quando já tem loja, já cresceu, o dinheiro já encheu, eles vão pedir preço desses carros Jeep grande. E quando eles começam a andar de Jeep, é assim que eles começam a arranjar uma ou duas, para além daquela que ele tem em casa, e arranja a segunda, que é mania. Agora, quando ele já arranjou empregada, essa segunda ou terceira que ele arranjou fora, costuma ir para a loja. Ele convida para ir para a loja e visitar ele. Quando essa outra de fora entrar, no primeiro dia vai cumprimentar a empregada. Good morning, empregada, porque ela desconhece quem é essa empregada. Good morning. Quando ela vai descobrir que é mera empregada, ela também começa a sentir-se dona da loja. Quando vem para a loja, começa a dizer, moça, você está aqui, você não sabe que essa loja está suja? Faz favor, limpar essas coisas. O que acontece? A empregada começa a levar a mal. A empregada fica chateada. E quando a empregada fica chateada, não vai querer ver a moça mais. Agora, essa moça visitante, vai falar o patrão. Quer dizer, patrão da empregada. O patrão agora que vai comprar platex para criar gabinete para ficar à vontade com ela. Agora, essa parede que separa a empregada com o patrão para criar um espaço de privacidade para o patrão se chama not. Quer dizer, está com a empregada, que é auxiliar, e aqui é o nosso verbo. Temos que criar uma parede para separar os dois, que é not. Essa parede se chama not. Quer dizer, I am not selling bread. Agora, quando coloca not entre os dois verbos, a frase fica negativa. Quer dizer, é uma forma negativa da frase. Porque na língua temos três formas. Ou estamos a afirmar, ou estamos a negar, ou estamos a interrogar. São três formas que nós vamos aprender, que é mais bacana. Então, I am not selling bread. Agora a empregada não pode ver
patrão. O patrão está no seu gabinete. Por causa dessa moça que vem, que o patrão criou gabinete e criou barreira que a empregada não vê. Ok. A empregada vai chatear mais. A empregada leva essa informação para a dona, para a esposa do patrão. Vai queixar que, você está cá, tem uma miúda que ela que come todo o dinheiro que vende por dia é ela. Agora, a dona não tinha conhecimento, já tem agora. Quando o patrão chega a casa, o que faz? Começa a discussão. E quando o patrão descobre que a esposa já descobriu, ele corre a cabeça que mais quem tem conhecimento que eu ando com essa moça? Deve ser a empregada. Quando o patrão volta para serviço, o que ele faz? Expulsa a empregada. Essa empregada que está cá. Quando esta empregada se encontra fora do portão, a frase fica interrogativa. Fica a seguinte. Presta atenção, pessoal. Primeiro, I sell bread. Eu vendo pão. É quando o vendedor de pão não tem empregada, o quiosque era bem pequenino. Com o tempo, dinheiro acrescenta, ele sente-se chefe, ele tem que empregar. Chamou empregada, I am selling bread. Eu estou vendendo pão. Estou a vender pão. Já temos empregada. E entre empregada e ele cria barreira que a empregada não pode ver ele. É privacidade. Chama privacidade. Essa barreira que ele cria entre ele com a empregada se chama not. Quer dizer, é não. Eu não estou a vender pão. Essa empregada tem língua comprida, como se diz, pessoal. Levou para casa, foi fofocar a esposa. Teu marido anda com uma moça assim. Mas, por amor de Deus, a esposa ficou com a cabeça quente. O que faz? Ataca o seu marido. O marido sabe que é a única pessoa que tem conhecimento é a empregada. Expulsa a empregada para a rua. Põe-se fora. E quando a empregada fica na rua, digamos que a empregada foi tua amiga, pessoal. Você costuma ir para tal loja e trocar conversa com ela. Um dia você encontra ela fora do edifício enquanto o serviço está a decorrer. O que você faz? Você pergunta, chefe, o que deu? Essa pergunta, o que deu, que vem a dar a frase, a forma interrogativa. Am I selling bread? Estou vendendo pão. Agora, são três formas aqui afirmativa, com not. I am not selling bread. I am not selling bread. É a forma negativa. É a forma negativa. Agora, já temos três formas aqui no quadro. Primeiro, I sell bread. Eu vendo pão. I am selling bread. Estou vendendo pão. I am not selling bread. Eu não estou a vender pão. Ou eu não estou vendendo pão. Am I selling bread? Estou a vender pão. Em inglês, gente. Not obrigatoriamente tem que estar entre dois verbos. Not deve estar entre dois verbos para podermos formar frases na forma negativa. Not não pode ser antes do verbo, como a português. Eu não estou a vender pão.
quer dizer, o não veio antes do verbo auxiliar. Estou. Mas em inglês, not tem que estar entre os dois verbos, auxiliar e principal. Quer dizer, aquela parede que separa empregada e diretor. É assim em inglês. Depois, com este exemplo, podemos construir qualquer outra frase, nosso gosto. Cabe saber o verbo que pretendemos aplicar. Bom, vamos ver. Vamos procurar. Peter. O nosso verbo to eat. Este verbo to eat, eu tinha dito, o primeiro verbo que aprendemos ao nascer é o verbo to cry, chorar. Se a criança nascer e não chorar, já sabe, tem que chorar. Se não chorar, a pateira passa mão na bundinha e a criança tem que chorar. Depois de chorar, nós vamos entrar este verbo to eat. Vamos construir frase com o verbo to eat, com este nome Peter. Peter Peter eats bread. Peter eats bread. Quer dizer, Pedro come pão. Pão aqui é porque é uma coisa que é mais comum, todo mundo conhece, quase todo mundo come, para não dizer que todo mundo come, porque há quem pode dizer que não come pão. Peter eats bread. Eu não vou usar I eat bread, you eat bread, porque em inglês é muito fácil, minha gente. Eu como pão. Tu como pão. Nós como pão. É assim. Comer só. Mesma forma de construir os verbos é assim. Só na terceira pessoa de singular que acrescentamos S. Como foi na aula anterior, já sabem como construir as frases. Como conjugar os verbos. Peter eats. Podemos ver S aqui. S aqui porque Peter é terceira pessoa de singular. Quer dizer, ele come pão. Se fosse I aqui, Lawrence, eu não iria ter S. Peter eats bread. Peter come pão. É forma afirmativa. E, gente, há um truquinho por aí. Em inglês, sempre que o verbo, que é a frase, não tem o verbo to be, is. Quando não tem is aqui, o verbo ser, o estar, a negação, temos que usar o verbo fazer, to do. Peter does not eat Este é o truque. Aqui não tem o verbo ser, o, estar, quer dizer, o verbo to be. E para formar negação desta frase, temos que aplicar o verbo to do. O verbo to do é o verbo que faz tudo. Ele é trabalhador, é um trabalhador. Ele resolve tudo. Você tem um trabalho para fazer, ele vem como auxiliar. Peter does not eat bread. Gente, veja lá. Este S que estava cá, tem que passar para auxiliar. É um verbo auxiliar. Porque aqui o verbo estava lá, o patrão estava sozinho. Ele que tinha que fazer tudo sozinho. Mas quando ele emprega o auxiliar, quer dizer, secretária, ajudante, todo o trabalho fica para secretária ou ajudante. Agora, veja lá. Na aula anterior, eu tinha dito quando o verbo termina em O,
A terceira pessoa do singular, acrescentamos es, está lá. Do, que é o verbo fazer, é verbo auxiliar. Peter é terceira pessoa do singular, então acrescentamos es aqui. E o patrão fica dele na maior. E não se conjuga o verbo principal quando o auxiliar estiver lá. O verbo principal fica no infinitivo. Então, Peter does not eat bread. Pedro não come pão. Peter eats bread. Pedro come pão. Peter does not eat bread. Pedro não come pão. Agora, já temos duas formas. Aqui é negação. Está a negar. Como fazer pergunta? Pergunta, como tinha dito, temos que pegar a empregada, chutar para a rua. Por quê? Porque tem língua comprida, fofoca muito. Então, quando esta empregada passa para a rua, a frase fica interrogativa. Veja lá, o auxiliar está na rua, de novo, língua comprida. Então, does Peter eat bread? São as três formas de construir frase em inglês. Temos afirmativa, negativa e interrogativa. Então, nós não devemos ter medo porque temos um verbo ou queremos construir uma frase. Mas, como eu vou construir essa frase? Não, minha gente. Esta fórmula sovaco, lembra esta fórmula sovaco? Sujeito, verbo, complemento. Tem que ser nessa estrutura. Temos que pensar uma estrutura. Não podemos começar a construir uma frase sem pensar na estrutura. A primeira coisa de pensar não é o tempo verbal, minha gente. É a estrutura. Temos que pensar a estrutura. Quem fez o quê? O que ele fez? E como? São essas coisas que temos que pensar e tem que ser nessa forma que temos aqui, sovaco. Nós não devemos ter medo. Sempre é essa estrutura. Podemos trocar Peter, podemos trocar o verbo. É só assim, podemos dizer. Podemos trocar it com o verbo to play. Play significa jogar. Claro que não pode manter bread. Como já vai jogar pão? Temos que colocar uma outra coisa que tem a ver com este verbo. Peter plays football. Football, podemos dizer, foot aqui quer dizer pé. Quando A é seguida de L, lê-se O. Quando A é seguida de L, lê-se O. Quer dizer football. Quer dizer bola que já joga com pé, gente. É assim. Não é futebol. Não é futebol. Não tem nada assim. É futebol. Futebol. Então, bom, vamos deixar Peter. Eu vou usar Lawrence. Lawrence também joga futebol. Então, Lawrence joga futebol. Veja lá, S sempre está lá porque é terceira pessoa de singular. Lawrence, ele. Lawrence play football. E agora? Gente, people, a negação dessa frase, porque assim é uma frase afirmativa. Uma frase afirmativa. A negação dessa frase temos que trazer, porque essa frase não tem o verbo to be. Não tem o verbo to be. Então, não tendo o verbo to be, quer dizer, a negação, nós vamos aplicar o verbo to do. Este verbo aqui. O verbo to do. O verbo to do quer dizer fazer. Ele faz tudo. Tudo que você manda ele fazer, ele faz. Ele ajuda. Ele veio só para ajudar. Agora, Lawrence plays football. Negação é... Está cá. O verbo to do é auxiliar V para ajudar o verbo to play. Lawrence does not play football. A outra forma de
uma forma bacana, bem bacana de escrever does not. Does not, podemos contrair e escrever doesn't. Mas, professor, como assim? Onde foi o not, o zero que está lá? Este zero aqui, O, a letra O. Esta letra O é uma bolinha, gente. Sempre que encontramos does, ou do e not, do not, dependendo da pessoa, esse O aqui, o que a gente faz? Vamos fazer como a gente fazia quando era criança. Natal, quando outras crianças têm balão e a inveja não deixa um gajo deixar a criança ou colega brincar com balão, procuramos uma coisinha como agulha. Quando o balão voa, você pica assim, faz pô. É assim que nós vamos fazer com esse O aqui. É só tomar uma agulhinha, pica assim, pô. Está aqui a agulhinha. O estava cá. Lawrence picou o O, furou o balão e ficou apóstrofe T. É doesn't. Lê-se doesn't. Então, Lawrence doesn't. Então, Lawrence doesn't play football. Então, gente, todos os verbos, na aula anterior, construímos todos os verbos no tempo, no simple present. Presente simples. É assim que nós vamos construir, nós vamos trocar todos os verbos construindo frases do nosso gosto, mas mantendo esta estrutura sovaco. Há muitos verbos, há bilhões de verbos, mas, gente, vamos primeiramente pegar aqueles verbinhos que costumamos usar diariamente. To eat, to play, to laugh, to smile. Todos esses verbos vamos pegar construindo frasinhas, mantendo essa estrutura. É assim que nós vamos, e quando afirmamos, voltamos a negar e interrogar. Se depois de fazer assim, uma semana, 2 semanas, eu aposto, depois de fazer assim, dentro de uma semana, 2 semanas, é assim que nós vamos começar leve, como se diz por aí, falar inglês. Fixamos o prazo 2 meses. É assim. Bom, vamos repetir. Formação de frase com esta fórmula, essa estrutura, sovaco. O que significa sovaco? Sovaco significa sujeito, verbo e complemento. Mas, professor, o que significa sujeito? Sujeito é quem faz a ação. É como nome de alguém, quer dizer, Lawrence. O pronome pessoal, I. You, we, they. Então, verbo. A ação praticada pelo sujeito é o verbo. Temos vários tipos de verbo diferentes. Temos to eat, to laugh, to smile. São verbos que podemos usar. Agora, complemento é o quê? Complemento é quem sofre a ação praticada pelo sujeito. É assim. Quem pratica a ação é o sujeito. Vê aquele sujeito. Quero dizer, aquele sujeito que praticou a ação. Aquele sujeito. O que ele fez? Epa, ele marcou gol. Marcou gol como? Está a jogar com quem? Com Sporting, com Porto. Quem sofreu o gol marcado pela Benfica? Marcou. Benfica marcou. Benfica é sujeito. Marcou é verbo. Gol é complemento. Então, vamos lá. Temos um exemplo. Peter eats bread. Vamos repetir. Peter eats bread. Podemos trocar. Peter plays football. Aqui, Peter eats bread é afirmação. Estamos a afirmar Pedro come pão. Peter does not eat bread. Pessoal, Peter does not eat
bread. Pedro não come pão. É negação. Interrogativa. Does Peter eat bread? Pedro come pão. Qual a diferença na negação entre português e francês e inglês? Na língua portuguesa, does aqui não tem tradução. Porque a língua portuguesa é interrogativa, a frase interrogativa depende do som. Se levantar o som para cima, já é interrogativa. Se baixar o tom, é uma frase afirmativa. Pedro, por exemplo, vamos esquecer daqui dois. Pedro come pão. Pedro come pão? Tá vendo? É por isso does aqui não tem equivalência a português. Em inglês, does entra, a presença de does aqui fora da frase vem a dar o sentido de interrogativa. Que a frase está na forma interrogativa, gente. Mas cuidado, quando tem, vou repetir, sempre que tiver o verbo to be, quer dizer, ser ou estar numa frase, does não vem, porque já tem ser, estar, que é verbo também auxiliar. Então, temos três formas de construir frase em inglês. Primeiro a frase afirmativa, a frase negativa e a frase interrogativa. E, pessoal, depois de cada aula, sempre eu vou produzir uma coisinha assim. Quem não acompanhou a aula bem, pode muito bem ir à procura desta folha. Eu vou deixar onde eu faço cópia sempre, eu vou deixar lá no Copinete. No ano passado, era 2.000 dobras, quer dizer, frente e verso. 1.000 aqui, 1.000 aqui. Eram 2.000 dobras. Mas eu decidi fazer desconto, porque eu sei que a vida está um bocadinho difícil. Eu decidi este ano fazer desconto de quase 100%. Em vez de 2.000 dobras, eu tirei 1.998 dobras só para as pessoas fazerem cópia de 2 dobras só. Quer dizer, uma dobra aqui, uma dobra aqui. São 2 dobras, então vê desconto, minha gente. Agora é só fazer cópia de 2 dobras. Nova dobra, minha gente. É moeda, não é papel. Moeda mesmo. Crédito de desconto. Sabe por quê? Porque eu quero para todo mundo falar inglês. Agora, é assim que nós vamos fazer todas as aulas. Teremos assim e todas as dúvidas, as críticas, nós vamos passar, vocês vão ter que passar no site Crazy English STP. Só através dessas críticas que nós vamos melhorar nossas aulas. E a opinião de todo mundo conta. Até lá!